Hoje é segunda-feira. E eu não sei nem que dia, porque o Leonardo me complicou na abertura do programa. 10 de agosto. 10 de agosto de 2015. E começamos mais um São Gonçalo Sport Show. Um São Gonçalo Sport Show em ritmo de pânico, porque a rodada do Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e até D para os cariocas ou para os clubes do estado do Rio de Janeiro foi realmente terrível. Então, sem mais delongas, vamos começar o programa de hoje. Muito boa noite, Salvador Rangel, o operador que é bom para Dedéu, e também a ele, o comentarista da verdade, Lucas Haddad. Boa noite, David. Boa noite, Salvador Rangel, que é bom pra Dedéu. Boa noite, São Gonçalo e região. David, já começo dizendo: Fred e Osvaldo treinam com bola e podem enfrentar o Inter. No que diz respeito ao caso Gerson, não, David, não acabou o caso Gerson. Empresário promete acionar o pai na justiça. O pai do Gerson, seu Marcão, parece que vai enfrentar uma encrenca. Contaremos mais ao longo do programa. Mais detalhes ao longo do programa. Esse caso daqueles que... jogos para sempre, né, Lucas? Só que nesse caso é negativo, né? Não vai acabar tão cedo essa história, assim como a negociação do Neymar também não acabou ainda. Até hoje tem aí problemas e discussões. Então, o nosso outro participante rodando a equipe dos Antenados na jogada é ele, o cara que vem de São Paulo, que traz também informações novas, mas muito debate, uma visão diferenciada. Então, muito boa noite. Ele, o comentarista que tem nome. Muito boa noite, Rodrigo Serpelloni. Boa noite, David. Boa noite, ouvintes da São Gonçalo FM. O meu destaque inicial vai para a tragédia do futebol carioca nessa rodada. Contando as 4 divisões do futebol brasileiro, os 7 times do Rio foram ao campo e nenhum deles foi capaz de balançar as redes. Só o Vasco fez um pontinho. Sabe qual é a esperança, David? Tem esperança ainda? Tem esperança. Então fale pra gente qual é. Hoje às 8h15 o Madureira enfrenta o Tombense. E é a esperança do Rio de Janeiro fazer um golzinho na rodada. Pela Série C. Pela Série C de casa do Campeonato Brasileiro. Então, Maduro, o tricolor suburbano, é com você, né? O nosso Madureira, que foi homenageado na nossa fanpage, que fez 101 anos há 2 dias, né? É verdade. Dia 8 foi aniversário de 101 anos do Madureira. E dia 9 do Zagallo, olha. Perfeito. E aí o Maduro é a esperança do Rio. Tomara que vença, não só para comemorar seu aniversário de 101 anos, mas para salvar a honra do futebol carioca. Tombense Madureira, 8h15. É isso aí, Serpelloni. Tá indo de mal a pior o futebol carioca, pelo menos nessa rodada. Então, às 7 horas e 6 minutos, a gente vai para o primeiro intervalo. Temos muita coisa a discutir, temos muita coisa também a marretar aqui nos clubes cariocas, porque essa rodada foi terrível. Então, às 7... Cariocas não somente, né, David? Não somente. Um time aí que tomou de 5, poderia ter evitado. Exatamente, que mandou o técnico embora, e o técnico que essa hora deve estar lá no Uruguai rindo de barriga cheia, né? Tem um tal de Diego Aguirre aí que deve estar gargalhando com as paredes. É verdade. Ele que deu entrevista e se sentiu muito injustiçado, falou que o time só fia, o técnico só fia quando o time tá bem no Brasil. Isso é pura verdade, já falou isso aqui. Então, às 7h07 agora, vamos ao primeiro intervalo e voltamos já com o São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na jogada, e nós torcemos sem parar. Hoje não tem cantoria não, porque, com todo respeito, não tá merecendo. Então, Salvador, vamos que a gente já volta. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show, com a equipe Os Antenados na jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na jogada. Torcemos sem parar. São exatamente 7 horas e 8 minutos, não teve música, então vamos sem música. Luta, é isso? É luta. Não tem luta, não tem música nenhuma. Se fosse pra botar música, o Salvador Rangel falou:
vamos botar música aqui de Música pra corno, quê? música de fossa, essas coisas. Como não tem música de fossa aqui, porque o programa é pra cima e alegre, então vamos sem música, né, Atira Lucas? covarde, a gente tava querendo um atira covarde aqui, aquela coisa que você chora na sarjeta. Aquele sertanejo acompanhado Sofrência, de uma não tem bela cachaça. sofrência. Não tem sofrência, não tem. Então, muito bem, às 7h08, começamos falando do Campeonato Brasileiro da Série A. E para falar do Campeonato Brasileiro da Série A, começamos falando com o jogo de sábado do Fluminense, que era o melhor, é o melhor time dos cariocas na tabela, mas perdeu pro Avaí. Então, Salvador Rangel, solta a vinheta do seu Flusão aí. Clube de orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias. Lucas Haddad, Fluminense, perdeu, mas continua no G4 com 30 pontos, mesmo número de pontos do Sport, que é o quinto, e um ponto atrás do Atlético Paranaense, que é o sexto, né? E também mesmo número de pontos do Grêmio, que foi aí o destaque da rodada, com uma sonora goleada em cima do Internacional, maior rival, o Grenal, de ontem. Então, começamos falando do Fluminense. Lucas Haddad, você falou que o jogo foi chato, né? Foi, não. Uma coisa incrível, gente. Eu cheguei aqui falando, todos os jogos que eu vi nesse final de semana, todos eles foram horríveis de chatos. Foram, assim, chutes tortos, correria, enfim, muita coisa do vamos lá, sem organização. Avaí e Fluminense não foi diferente. O gol do Avaí foi um gol de várzea, que o André Lima consegue... Logo quem, né? A gente falava dele aqui. Consegue sair atrás do zagueiro, que é o Henrique, chega na frente, divide, isso depois de pegar um rebote de um chute que o Cavalieri espalma pro meio, uma bola que era pra espalmar pra lateral, que dava pra espalmar pra lateral. Dava pra você direcionar, porque não foi um chute com tanta potência, tão seco. O Cavalieri me espalma pro meio, e aí num bololô, num bate-rebate de Henrique e André Lima, dois ícones do futebol, enfim, vai saber de que futebol é, que não é o futebol brasileiro, a bola só encobre o Cavalieri e fica por isso mesmo. Um primeiro tempo apático. E uma coisa que eu fico assim abismado, David... Seria os ícones do futebol do Kiko, da bola quadrada, da famosa bola quadrada? E o Cavalieri ainda toca na bola antes dela entrar. Não satisfeito, não dá aquela esperança. Exatamente. Espera só você ver minha bola quadrada. O fato é que o Fluminense ainda deu sorte na rodada, porque o Atlético, que era para disparar enfrentando o Goiás tem uma defesa péssima, né? Não disparou. Lembrando que o Lucas Prato não jogou. Só que pra dar essa pitadinha aqui, pra não ser injusto, o Atlético não venceu fora de casa. É normal que empatar fora de casa. Mas lembrando que o Lucas Prato, quando ele está presente, o Atlético consegue somar, ganhar 77% dos pontos. Ele fora, 33%. Então é uma diferença abissal. Lembra até o Neymar. Eu lembro que o Neymar, na época do Santos, o Neymar jogava, o Santos tinha índices, tinha números de time campeão. Sem o Neymar aí... Rebaixado. Olha onde que tá o Santos agora. Tá meio ali brigando na confusão. Mas eu tô no Fluminense. Eu só vi o Fluminense criar uma chance. Que eu falo criar é você, por seus méritos próprios, armar uma jogada, fazer algo de ultrapassagem, um passe, algo articulado. Só vi uma vez, com o Ronaldinho botando o Marcos Júnior na cara do gol. O garoto finalizou até bem. A bola raspou a trave. De resto, o Fluminense teve até chance de empatar? Teve. Mas falha do Avaí, falha de goleiro. Teve um cruzamento que o goleiro foi tirar a bola, que ele botou assim, ó, pro Marlon. Marlon, faz o gol. Falhei. Não foi nem o Ronaldinho que acertou o cruzamento. Eu que errei aqui a tirada de bola. O goleiro deu no pé do Marlon, o Marlon jogou por cima. Então, o nível do futebol brasileiro, é isso que está acontecendo. O Fluminense teve chance de empatar o jogo, uma criada só, e outra, porque praticamente a defesa do Avaí queria entregar. Voltando a um dado que você disse agora há pouco, dos 9 primeiros, só o Grêmio venceu. Isso acabou beneficiando o Fluminense. Não foi uma rodada tão ruim pro Tricolor. Foi uma rodada maluca. Mas vamos falar aqui, vamos botar o pau na mesa aqui, vamos falar a verdade. Time que o Fluminense hoje tem 30 pontos, né? Tem uma campanha boa, considerada boa no Campeonato Brasileiro. O líder tem exatamente quantos pontos agora? 36. 36, 6 pontos do líder, ou seja, não deixa de estar brigando pelo título também, né? Tá ali brigando na cabeça, mais de meio campeonato pela frente. Não, concordo com você. Mas a história é, Lucas, não pode perder para o Avaí. Não pode perder. Mesmo que seja fora de casa, não pode perder. O Avaí, no segundo tempo, fez um esforço para entregar. E aí eu quero até começar uma discussão aqui. Não sei quem foi exatamente agora, não sei se foi o Guardiola que falou, mas alguém falou, acho que foi o Guardiola. Alguém de renome, acho que foi o Guardiola quando ele falou que o campeonato se ganha nas primeiras 8 rodadas e se perde nas últimas 8. Ele falou que os times brasileiros,
não sabe, o futebol brasileiro ainda não sabe, não aprendeu a jogar pontos corridos ainda. E é verdade. Você vê exemplos desse, por exemplo, o próprio Flamengo perdendo para a Ponte Preta ontem, jogando melhor ou empatando com o Santos na rodada anterior. São jogos que não pode deixar de levar os 3 pontos. Não sei se você concorda. Não, concordo com você. E isso mostra... sabe por que eu citei o Lucas Prato e o Atlético Mineiro? Mostra que até o líder depende de um cara para ter uma campanha de líder, de campeão. O futebol brasileiro está num nível tão tacanho, num nível tão patético, pífio, para lembrar o nosso amigo Mauro César, nosso colega, que aqui no Brasil um jogador consegue mudar toda a realidade de um clube. Entendeu? E aí você falou uma coisa certa, o Flamengo não pode perder ponto para a Ponte Preta, o Fluminense não pode perder ponto para o Avaí. E aí eu digo para você, só porque o Fred não jogou, falta alguém para meter o gol. O pessoal não, falta meter o gol, o pessoal não está se garantindo. É um festival de chute torto, de chute barrado. O Fluminense é uma coisa incrível. Você pega os dados dele, David, foram 3 chutes a gols. Sabe quantos chutes tortos errados? Quantos? 10. Mais que o Fluminense ainda tem uma desculpa, né, entre aspas, porque teve os desfalques, né? Teve muito desfalque. Mas ainda assim não pode. O Fluminense tem um elenco muito superior ao Avaí. Apesar dos desfalques, era para pessoas, para jogadores como o seu Magno Alves, o Wellington Paulista, pelo menos garantir isso. Como é que foi a estreia? Como é que foi a atuação do Magno Alves? Foi horrível. Não foi? Foi horrível, eu achei. O Wellington Paulista jogou melhor que ele, pra mim, na minha opinião. O Wellington Paulista a gente pedia aqui desde o começo, né? Por que não o Wellington Paulista, né? Sabe o que o Wellington Paulista é melhor? Só o Salvador Rangel queria o Magno Alves. Porque o Salvador é um saudosista, né? É das antigas, né? Ele acha que é o de 2000 ainda. 20 anos, 23 anos. Mas tudo bem. O que acontece com o Wellington Paulista, que aí tu percebe isso na segunda etapa, é que é aquela sina de centroavante. É um cara que, bem ou mal, é referência. E no futebol de nível técnico baixo, por exemplo, você pega aqui, virada de jogo do Fluminense. Foram 13 viradas de jogo corretas. 13 certas, nenhuma errada. Mas não era igual a do Palmeiras, que é uma virada de jogo acentuada. Era aquela virada de jogo, tipo, vou usar aqui um exemplo que um tio meu do interior usa. Tipo mosca no rabo do burro, que a mosca vai para um lado, o rabo do burro balança, aí tá para um lado, aí fica virando, a mosca fica de um lado para o outro. Um tio meu de interior do Maranhão fala isso. Que acompanha, né? Que não engana ninguém, né? Isso. O rabo não tá enganando a mosca. Aquela virada de jogo que... Bom exemplo, hein? É um belo exemplo. Belíssimo exemplo. Fica virando, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Mas e aí? Cadê a agressão? Cadê agredir? Não, cadê a confusão, né? Por que não confunde a mosca? Não confunde, a mosca vai atrás. Só pra não perder a marcação vai atrás. Pra não perder o fio da meada aqui, teve um outro técnico gringo hoje que falou um pouco sobre o futebol brasileiro, que foi o Juan Carlos Osório, do São Paulo. Que tá trabalhando aqui, inclusive, né? Exatamente. Ele disse que ele ficou espantado com isso da imprensa brasileira criticar tanto o futebol brasileiro, porque lá fora diz ele que nós somos bem vistos. Mas ao entrar aqui no futebol brasileiro, disse ele que percebeu que falta ofensividade, que o brasileiro desaprendeu a atacar, que é uma característica do futebol brasileiro desde sempre. E a única vez que o brasileiro atacou, ou seja, o Fluminense atacou como time brasileiro, o que é time brasileiro? É vertical? Foram 3 passes que levaram o Fluminense à cara do gol. Gustavo Scarpa, Ronaldinho, Marco Júnior... Não necessariamente vertical, Lucas. Eu diria que o futebol brasileiro em si tem muito mais toque de bola, tem envolvência, entendeu? Mas aí que tá. O futebol brasileiro, eu me lembro que uma vez eu conversava isso quando eu fazia intercâmbio com um técnico, isso lá nos Estados Unidos, que não é referência de nada em futebol. E lá eu encontrei muito gringo, muito cara latino-americano e tal, naqueles países. Eu sou latino-americano também. Encontrei muito mexicano, hondurenho e tal, inglês, australiano. Na época da Nós todos somos latino-americanos. Exato. E ele dizia assim, olha, uma coisa que eu sempre boto aqui no soccer, no futebol que a gente pratica aqui, que era uma coisa ali de várias pessoas de vários países, era pra gente imitar o futebol brasileiro. Que o futebol brasileiro, ele passa pouco pro lado, ele passa muito em diagonal. Mas isso era em 2005, 10 anos atrás, entendeu? Aquela época lá o futebol brasileiro ainda era o atual campeão do mundo, tinha ganhado confederações,
humilhando a Argentina na final. O Barcelona, que foi campeão em cima do Santos, do Guardiola, aquele tic-tac, teve até matéria no Esporte Espetacular mostrando isso, que as jogadas eram todas em diagonais, eles trilhavam as diagonais. Exato. E eles, a famosa triangulação. E eles tinham o tempo todo, mostrava naquele gráfico, sabe? Aquele gráfico Que feito ali da televisão. Exatamente, aquela arte computadorizada. Mostrava exatamente cada opção. Quando o jogador dominava a bola, ele tinha 2, 3 opções. Porque os jogadores se posicionavam perto e na diagonal deles. E aí os passes, exatamente, o passe facilitado e... Infelizmente agora a gente aprendeu a dar passe de lado para trás. Sempre agora pro lado, tá muito burocrático. Essas viradas de jogos aqui que eu citei, as viradas de jogo, tudo estéreo, tudo sem ameaçar. Do lateral pro outro, Isso, do zagueiro pro outro. Todas corretas, certinhas. Mas não deixava ninguém Nem em sempre, posição né? boa. Muitas vezes a gente vê aqui umas viradas de Nesse jogo que, caso meu aqui, amigo... Foram 13 certas. Que o lateral, né? O Rodrigo, o lateral tem que voltar 3 metros, 4 metros pra não deixar a bola sair, às vezes sai. Pra finalizar os dados aqui do Fluminense cerca Lourenço, aquele jogo... Cerca Lourenço. Problemático, passes do Fluminense, 417 certos, só 38 errados. Sabe quantos o Avaí deu? 136. Certos ou errados? Não, certos. Tá. E errados 30. Ou seja, o Fluminense está passando demais, está ótimo e tal. Teve 66% de posse de bola. Tudo isso graças ao segundo tempo. Aí o Fluminense tomou um gol logo no começo do jogo também, né? Ou seja, o Avaí obviamente ia se retrucar, ia se trancar todo. Mas e aí, o Fluminense tem retrucar, que não, saber... se trancar. O Fluminense Retrancar. O Fluminense precisa saber criar, não importa. E aí, continuando aqui, o Avaí venceu. Eu também não vou dizer que foi uma coisa injusta, não foi uma vitória injusta. E hoje, Lucas, até te interrompendo, o Cristóvão Borges falou uma coisa interessante nesse ponto, né? Que hoje a maioria dos times, e talvez o Atlético Mineiro seja... Que aconteceu alguma coisa aí, Salvador? Reiniciou o computador. Estamos sem Zara Rádio, então. Muito bem, então iremos para um próximo... Como é que a gente vai para o intervalo assim? Não, fica tranquilo, a gente ainda tem 15 minutos para ir para o intervalo. Mas olha só, Lucas, tirando com a exceção do Atlético Mineiro, o Cristóvão Borges falou uma coisa interessante. A maioria dos times hoje não quer jogar com a bola, né? Eles querem jogar no erro do adversário, esperando o adversário errar, trancadinho ali, armadinho, aquilo que o Rodrigo falou, que se defendendo para sair uma bola e achar o gol. Isso é feio demais, né? Muito acho que feio, né? Torcedor gosta Nunca foi disso. Brasil isso. Nunca foi Brasil. Que torcedor que gosta de ir ao estádio ver um futebol desse? Tem jeito. Eu não falo nem pelo torcedor, eu falo porque isso nunca foi Brasil, não tem nada a ver com... E aí a gente compara com, pra mim, a melhor liga de todas do mundo, né? Melhor campeonato nacional do mundo, que é o inglês, a Premier League começou. Tem muito estrangeiro. E a gente vê o Manchester City, ele vai jogar com o West Bromwich na casa do West Bromwich e mete 3-0, entendeu? 3-0. Então a gente vê, o Flamengo perde para o Avaí, para Ponte Preta, e perdeu para o Avaí também, né? Já tinha perdido para o Avaí. O Flamengo perde para Ponte Preta. Não dá, né, Lucas? O Vasco empata com o Joinville em casa, não dá, né? Não, isso aí foi um absurdo. Com o Maracanã cheio, gente. Isso, e olha que o Vasco teve... E o Vasco quase não criou, né? Isso, o Vasco teve uma chance, aquela que a gente fala assim, a chance criada. De quem? Do Herrera. Do Herrera, que estou em cima quase do gol. Quase gol. E quase fez um gol contra, duplo. Aquele foi o lance mais bizarro da rodada. Da rodada, verdade. Aquilo ali não existiu. Aí no final o Kempis quase marca o gol para selar a vitória, errou também. Mostra como o futebol brasileiro está estéril de fundamento, ele está ruim de criação, que é só baseado em erro dos outros, como o seu Cristóvão disse aí. Mas o outro errou, mas nem isso o cara tem competência para ter um fundamento decente, botar a bola para dentro, acertar um chute na veia. E o que eu fico mais pilhado, aí agora vamos misturar tudo aqui. Você falava dos técnicos e tal, o Inter demitiu, tomou 5-0, e aí eu volto a perguntar, qual interesse você ou eu, ou qualquer pessoa que queira ser técnico de futebol, ou um técnico que seja profissional, qual interesse ele tem de se aperfeiçoar? O cara não tem tempo, ele tem 15 jogos em média para impor uma filosofia. Quem vai querer se aperfeiçoar para ficar 2 meses num cargo? E o calendário brasileiro não ajuda também, né? Os técnicos reclamam muito dos jogos terem 2, 3 dias de intervalo, que você não tem tempo de conhecer a equipe. Os jogadores mal se recuperaram do jogo anterior e já tem que jogar de novo. Então você não tem tempo de treinar, você não tem tempo de evoluir o time. Ô Serpeloni, aí eu pergunto para você, vale a pena eu gastar neurônio em curso, viajando para a Europa, livro... Investir na própria carreira? Para chegar um canalha qualquer que vai me usar só como escudo e falar, não, cara, perdeu, caiu fora. Aqui não tem negócio de longo prazo, não. Aqui é resultado, aqui é o humor da torcida. Ninguém vai querer estudar para ser isso.
Ninguém. O que o cara vai aprender é o quê? O cara vai aprender a dar bordoada em imprensa. O cara Media training, né? Isso. É o media training. Ele vai se aperfeiçoar no media training. Isso, ele vai O professor Luxemburgo. Ele vai se aperfeiçoar nisso, no marketing, entendeu? Na assessoria de imprensa. No futebol em si, ele vai esquecer. Porque ninguém vai julgar isso. Ele não vai nem ter tempo de ser julgado por isso. Ninguém vai julgar o que ele está fazendo. Não vai nem ter tempo. Isso aí é mais uma vertente, né? Mas tem também, é claro, a soberba dos técnicos brasileiros, que hoje acho que está diminuindo bastante, tá? Que pelo menos está começando a diminuir, de que eu sou futebol brasileiro, eu sou pentacampeão do mundo e não devo nada para ninguém. Não, acabou hoje tá isso, devendo. né? Acabou bastante mas isso. 7-1 impactou bastante nesse. Ainda bem, né? Ainda bem que impactou, né? Imagina. E mais ou menos, né? Porque o Dunga continua lá, enfim. Mas até a soberba do técnico brasileiro, ela também é culpa do dirigente. Que coloca nele, sobre os ombros dele, como se fosse o salvador da pátria. E continua contratando por 500 mil, 600 mil. Continua dando um salário astronômico, como se o cara fosse chutar o balde. Não, eu sou isso e tal. Como se fosse mágico, né? Como Isso. se fosse mágico, Quando, na fizesse verdade, magia ali. técnico no Brasil, ele também não se aperfeiçoa, além de não ter tempo. Além de ter essa moral desmedida que o dirigente dá, tem um terceiro motivo. Porque jogador brasileiro também é mimado e é blindado pelo mesmo dirigente que paparica o técnico. Cara, eu falo pra você aqui, tranquilamente, vai botar um moleque desse... Quando eu falo moleque, é moleque mesmo, nem maior de idade a maioria é. Tem muita que já é profissional, que tem 17, 16 anos, alguns fizeram 18, o Gerson fez 18 esse tempo. O Jorge tem quantos anos? 19. Pois é, fez outro dia era menor de idade, meu pai do céu. Agora tu vai chegar e falar pro moleque desse, olha meu filho, tem que treinar mais. Eu quero que você treine aqui 500 cruzamentos. Eu quero que você treine aqui 300 finalizações. Mas só hoje. Ah, mas não vai dar tempo, o treino acaba a tal hora, não importa, fique depois do treino. Mas sabe de uma Sabe coisa, o que o Lucas? moleque vai dizer Isso é pra uma ele? coisa Vai tão... mandar pro inferno. O moleque chega no profissional, acha que já sabe tudo. Aí se um técnico vai falar, olha, você não sabe. Aí o moleque começa a perseguir o cara, racha o grupo, aí fica de panelinha. Isso é uma coisa tão óbvia, mas tão pouco praticada aqui, até em outras modalidades, até em outras profissões. Eu cito um exemplo. Por exemplo, meu tio é formado em odontologia, se formou aqui, fez pós-graduação aqui e tal. E também depois ele fez a faculdade toda de novo nos Estados Unidos e se formou lá e pós-graduação lá, mestrado, doutorado lá. Sim. E aí ele fala que, enfim, ele tem um consultório lá e tal, né? Contrata pessoas, dentistas para trabalhar com ele. E ele fala que a carreira lá, enfim, você começa com 4 anos de pré, depois 4 anos de curso mesmo, depois mais 2 anos de mestrado. Ou seja, você estuda 10 anos. E é uma prática. É que é impossível o cara não saber, não conseguir, porque ele faz tanto, Lucas. É tanto praticado, tão incisivo o negócio, que fica, sabe, uma coisa completamente mecânica. Pois é. É perfeito, já fica automático. O cara faz isso sem Faz esforço. até dormindo, né? Faz Isso, até aí o olho ele fechado. pode dedicar a mente dele a ler o jogo. Entendeu? A fazer o que o Cruyff fazia, por exemplo. O Cruyff dizia, existiram inúmeros jogos que eu saía mais cansado mentalmente do que fisicamente. Porque fisicamente eu já estava tão habituado a fazer o que tinha que fazer, que o difícil era eu pensar o jogo, era eu imaginar os caminhos, ali como se fosse um xadrez. É por onde? É pelos flancos? É pelo meio? O Cruyff dizia isso. Então, tem isso. O técnico esbarra, além da babação de ovo, de às vezes alguns charlatões do futebol que tem nome, que são já ultrapassados, mas dirigentes ficam babando, esbarra no jogador brasileiro que é protegido também pelo dirigente. Faz o mesmo media training que ele. Isso, eu repito. O cara fala, não, vou fazer media training, eu não vou me aperfeiçoar em futebol. Porque se eu me aperfeiçoar em futebol e trazer a filosofia pra cá, o dirigente vai dizer que eu tô querendo inventar, o jogador vai dizer que eu sou chato, que eu persigo ele, que eu fico exigindo coisa. Vamos lá, qualquer resultadinho ruim vai cair sobre mim, ninguém vai olhar para a estrutura do clube, ninguém vai olhar para as contratações, se depenaram o time, se não depenaram. Exemplo do Cruzeiro, exemplo do Inter. Os clubes devem aprender que a responsabilidade final é sempre do presidente, né? Exato, ou do dirigente principal ali, do quem coordenador, comanda o futebol. do profissional. O diretor de futebol, pode ser o vice de futebol, enfim. Do cara que seja responsável pelo futebol e o presidente da canetada final, que é o presidente do clube. Mas é uma coisa pensamento tão vazio, né? Porque é um negócio do próprio dirigente, a gente já discutiu isso aqui milhões de vezes, de botar um técnico de nome, ganhar um salário astronômico, porque ele vai blindar o dirigente, porque não vai deixar o dirigente ser criticado pelas contratações mais ou pela má gestão do futebol. Então é uma coisa tão vazia e tira coloca o outro de uma maneira tão sem ideias, tão sem planejamento, tão sem fundamento, né? Que a gente vê que, enfim, quando o técnico começa a perder, tira ele. Mas o cara foi contratado com
tais fundamentos, com tais ideias, tais ideologias, e aí? Aí tira ele por quê? Porque ele passou a ser horrível? Porque ele passou a ser o técnico mais burro do mundo? Não, porque é resultado, simplesmente. Em vez de consertar aquilo, né? Em vez de consertar o cara, de chegar um cara que entenda que é o superior. O dirigente de futebol deveria ser o chefe, né? Então, olha só. Por exemplo, vou citar um exemplo até no jogo do Flamengo mesmo, quando o Cristóvão tirou o Alan Patrick, que o Juninho não concordou na transmissão da Globo, eu também não concordei. Acho que ninguém concordou. Ninguém concordou, pra botar o Luiz Antônio, que nem vinha jogando de meio, de volante de armador, né? Enfim, o Alan Patrick já fez um primeiro tempo perfeito, Se ele não tivesse cansado, se não fosse qualquer não, outra coisa, foi motivo técnico, Eu sei ainda lá. entenderia foi se o motivo Flamengo... fútil. Eu ainda entenderia se o Flamengo tivesse ganhando, Ganhando. ele queria recuar o time. Mas Correr, tava botar mais empatando. correria, né? Sei lá, mais uma marcação mais forte no meio, sei lá. Tava 0x0. Tava 0x0, exatamente. O Flamengo jogando bem, dominando até a Ponte Preta, né? Então, aí em vez de chegar o cara, o Rodrigo Caetano, ou o presidente, ou o Tostes, ou enfim, a cúpula lá do Conselho Gestor, chegar e se reunir naquela reunião de segunda-feira que tem na Gávea. Ô, seu Cristóvão, por que você tirou o cara? O time tava bem, tava fluindo, depois piorou, perdeu o ritmo, não sei o quê. Quer outra peça? Tem que O que tá acontecendo? Por que você tirou ele? Eu queria entender. Mas não tira, imagino eu que ninguém fale nada. Aí, perdeu mais uma. Tchau. Não tem Tchau, comunicação, Cristóvão. exatamente. Não tem. A sua filosofia é essa, cara? Então vamos fazer o seguinte. Quais são as peças necessárias? Aí também vai envolver muita coisa, que tem técnico que é canalha, que ele vai fazer jabá. Não, ele vai contratar não a peça necessária, ele vai contratar o que é do empresário dele. Enfim, futebol brasileiro tem muita coisa para ser revista por técnico, por dirigente. Hoje, a cultura tacanha, a cultura ruim, vem mais dos dirigentes do que do técnico. Eles que sempre jogam a culpa nos técnicos. Isso. Eu, técnico, hoje no Brasil, eu ia ter o mesmo discurso do seu Tuca Ferretti. Eu ia falar, não adianta, eu ia pensar exatamente isso. Não vou pra lá, não vou ter tempo de trabalhar, vou ser demitido. E eu digo aqui, eu, técnico, repito, diria, não vou me aperfeiçoar pra ficar no futebol que a média de trabalho são 15 jogos. Não existe. Pra finalizar isso. Ô, David, a gente conversou tanta coisa aqui e tal... já bateu. Quer falar do Fluminense? Fala do Fluminense, da então. confusão. Mas antes de falar do Fluminense, da confusão, eu queria perguntar pra você como é que foi a reestreia do Cícero. No Fluminense ele entrou no segundo tempo, né? Sim. Como é que foi a atuação dele aí? O que você achou? Primeiro que ele entrou no lugar do... Ele entrou no Breno Lopes, no lugar do Breno Lopes. Exatamente. Aí quem foi pra lateral foi o Scarpa. E o Cícero, olha, vou ser sincero, o segundo tempo do Fluminense foi muito melhor. Foi um segundo tempo muito mais de domínio. Só que o mais problema... agressivo. Isso, o problema, na minha opinião, ali, tinha a ver com a armação e com ter um jogador referência para ajudar nessa armação. Tá? Acabar esse jogo com o Sérgio Lourenço. O Cícero não dá para julgar, porque ele entrou num elenco que ele não está conhecendo muito. O Cícero, ele é um jogador polivalente. Jogadores polivalentes, o que eles precisam? Eles precisam saber a característica do jogo do elenco. Aonde ele vai, que o espaço ele vai ocupar, né? Isso, exatamente isso. Que buraco ele vai preencher. E aí foi o primeiro jogo dele. Ele, no Fluminense 2008, tinha uma função. Já no passado, já teve outra. Meteu muito gol também. Bora ver onde que ele vai se encaixar melhor. Porque, vamos lá. Eu colocaria ele... Não sei se eu colocaria do lado do Ronaldinho. Ele já fez, às vezes, de segundo atacante. Eu não gosto dele como volante. Não que eu não goste. Eu acho que é um desperdício ele entrar como volante. No mais, David, isso é uma coisa que vai depender mais de como ele se adapta ao elenco e as características do elenco do que propriamente no que ele pode fazer. Eu acho que ele poderia substituir o Ronaldinho em alguns momentos que, assim, pra mim o Ronaldinho não aguenta jogar 90 minutos. Ficou claro pra mim, não sei. Não sei pra vocês, mas pra mim... Ele foi bastante acionado, mas ele só levou perigo mesmo em bola parada, né, o Ronaldinho. Teve um lance que ele acabou lançando o Marcos Júnior, tirando isso foi basicamente em bola parada. Não, o Cícero ele compete ali pela segunda vaga, pela vaga de... Do Scarpa, do Scarpa. Perfeito, ele vai competir com o Scarpa, com o Vinícius... E aí o Marcos Ronaldinho... Júnior, talvez, não? Não, o Marcos Júnior é mais à frente. Não, o Marcos Júnior é mais à frente. O Cícero já jogou de segundo atacante. Então. Jogou de volante também, já jogou de tudo, né? Já fez muita coisa, enfim... O Cícero é um jogador que dá pra fazer muita coisa, ele é uma peça muito boa pro elenco justamente por conta disso. E aí, basta ele ter tempo. Ele é um jogador inteligente, um jogador de bom fundamento, bom cabeceio, bom chute, bom passe. Eu acredito muito que a inteligência do Cícero, ele como um jogador que sabe se adaptar, ele mesmo vai definir, ele pode conversar com o Anderson e falar, olha, Anderson, nesse elenco aí, é melhor fazer às vezes de segundo atacante, ou fazer às vezes de terceiro homem do meio campo.
Entendeu? E aí tá aí a importância do jogador ter personalidade, né? Coisa que tá cada vez mais difícil no futebol de hoje em dia. Hoje em dia o pessoal é improvisado, o técnico bota o cara em cima da trave. Ele fala, não, eu vou porque Como diz, eu quero garantir minha vaga e quero jogar. O Scarpa foi pra lateral. Como diz o Mas Carlos... o Scarpa já jogou também. Já Como diz o Carlos Alberto Torres, os caras não estão nem aí, né? Eles chegam assim com fone, sempre com fone, não liga pra nada. Uma coisa assim completamente fora de questão. Antes do intervalo... Futebol é só profissional, é só tá lá só pra cumprir, né? Folha de bater ponto. Fala. Eu vou aqui só noticiar a confusão que o empresário promete fazer lá. Por favor, faça isso. Por favor. Vamos lá, o empresário do Gerson, Jorge Machado, ele afirma que ele se sentiu traído pela negociação do Gerson com a Roma. E eu vou logo abrir aspas aqui pra ele. Olha o termo que ele usa, abre aspas. Fui marido traído. Na hora ruim, eles me procuraram. Estavam sem dinheiro, me ofereceram um valor e eu aceitei. Fiz um contrato com eles até outubro, que tinha opção de renovação automática até 2018. Este acordo foi quebrado várias vezes. Eu tenho muitos anos trabalhando com futebol e esta é a primeira vez que isso aconteceu. Eu vou buscar meus interesses na justiça. Pela primeira vez na vida eu vou ter de fazer isso. Vou entrar com uma ação através do Marcos Mota, ele é um advogado lá de direito esportivo. Ele disse, minha empresa é muito grande e não posso lidar com tanto amadorismo. Aonde eu puder ir atrás dos meus direitos eu vou, seja na FIFA, Justiça Comum ou Desportiva. Ele disse que vai. É estranho, né? É o inverso, porque geralmente os clubes reclamam dos empresários e dessa vez é o contrário. Dessa vez o empresário ficou a ver navio, né? Foi enganado. Dessa vez é o poste fazendo xixi no cachorro? Também. Tem isso. Porque normalmente é o empresário que engana o pai e o atleta. Agora é o contrário. Então. O clube enganar o empresário realmente eu nunca vi. Coisas que só acontecem no futebol carioca, né? E Só aí no eu Botafogo. digo pra vocês, será que isso também não revela que esse lance aí do brasileiro, do jogador brasileiro sair mais barato? Será que isso não tem coisa por trás? Eu não duvido, você duvida? Tem fuga de, paga o empresário, tem que pagar o fisco. Depois daquela saída do Neymar, Neymar, às vezes é muita não duvido de mais ingenuidade, nada. pois é, às vezes é muita ingenuidade a gente achar que o jogador brasileiro sai barato porque ele não tem passaporte, não sei o que. Não é bem por aí não, gente. Muito bem, então é 7h35 essa história de Gerson, ainda vai dar muito o que falar. E eu convido você a curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/antenados na jogada. facebook.com/antenados na jogada, a página que tá bombando, né, Lucas? Tem muitas postagens por dia. Tem. O pessoal de São Gonçalo abraçou mesmo, assim. Tem também gente de Itaboraí, Niterói, entendeu? Não, e a gente tá produzindo muito conteúdo, né? Colocando muita coisa muito interessante. Exatamente. De Fórmula 1, de muita coisa. Recordando momentos históricos do esporte e vez ou outra fazendo uma gracinha. Exatamente. Então, até cara do Pânico foi ontem, né? Pra rodada de pânico do futebol carioca e do estado do Rio de Janeiro. Então é 7h35, vamos para mais um intervalo e voltamos já com São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados à Jogada. Torcemos sem parar. Boa noite! Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos Sem parar! Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar! Às 7h39, pelo horário de Brasília, a vinheta do WhatsApp ainda não voltou, então o Lucas Haddad está aqui. Para que vinheta de WhatsApp se tem Lucas Haddad aqui? Pois é, gente, a vinheta está pulando, assim como já pulou música e tal, mas vamos lá! WhatsApp 99987-4802
99987-4802. Mande só mensagem de luto pra nós. Calma que ele ele tá duro. tá, mas não morreu ainda. Tá vivo, ainda tá resistindo bravamente. É aquele negócio, né, Lucas? Tem aquela... Vamos olhar pelo lado, pelo prisma positivo, o negócio do Rock Balboa, né? O quanto você consegue bater, o quanto você consegue apanhar e continuar indo pra frente, né? Mas tá apanhando e não tá indo pra frente. Tá apanhando e tá indo pra trás, porque nem gol mais tá fazendo. Antigamente a gente noticiava, olha, só um clube venceu. Outro clube foi no Antigamente nem tão assim, nem tão antigamente. Agora não, agora ninguém venceu e ninguém nem fez gol. Aproveitando esse gancho, deixa eu só informar aqui os 7 jogos de clubes cariocas nesse fim de semana. Por favor, rapidinho. Rodrigo, faça isso. No sábado tivemos Avaí 1, Fluminense 0, como já falamos, Santa Cruz 1, Botafogo 0, Macaé 0, Atlético Goianiense 1 e pela Série D, Gama 2, Duque de Caxias 0. No domingo, Vasco 0, Joinville 0, Ponte Preta 1, Flamengo 0 e Volta Redonda 0, Lajeadense 2, também pela Série D. É verdade. Nenhum gol. Eu achei ainda que tivesse um golzinho, um jogo de 2-2, mas foi só uma ilusão. Às 8h15, Tombense e Madureira, jogo fora. Pela Série C. É a esperança Série C de salvar o É Rio um de um confronto vexame. direto, porque o Tombense está com 10 pontos, Madureira com 9. Tombense em 7º, Madureira em 8º. Mas é isso aí, você É torcedor... vencer e sair da zona da degola ali perto, tá perto. Você, torcedor que nos ouve, você que é vascaíno, que é tricolor, que é flamenguista, que é botafoguense, ou que você torça para os clubes de São Gonçalo, manda mensagem aqui pra gente, manda pelo WhatsApp, uma mensagenzinha de áudio, 20 segundos, 30 segundos falando seu nome e local de onde você tá falando. Então, às 7h41, Salvador Rangel, tá na hora de falar do Vasco da Gama, que... foi feio, né? O empate não perdeu, mas foi feio. Não pode empatar, era pra vencer. Olha só, foram 41.581 pessoas presentes no Maracanã ontem às 11 da manhã, para uma renda de R$ 1.432.035. O público pagante foi de 35.508. Lucas Haddad e Rodrigo, se comparar aos públicos de São Januário, que vinham sendo o mais alto foi depois contra o Palmeiras, né, que teve 13 mil presentes. Mas antes disso era 2, 3 mil, 4 mil no máximo. Isso aí é um baita público, né? Claro. 41 mil pessoas. É localizado, o horário das 11, que o 11 povo horas. comprou. O povo adora 11 da manhã. Ainda O mais Brasil aqui no inteiro. Rio. Claro, no Rio ainda mais, porque a cultura é praiana, acordar cedo, entendeu? O pessoal dormiu cedo porque veio lá de uma bebedeira e tal, acordou cedo De também. ressaca. Isso. E piorou a Sempre de ressaca depois. Aí a ressaca veio e foi no jogo, não foi antes dele. Mas o que falar desse jogo, galera? O que falar de um jogo desses que foi 0-0 e a única chance, como o Rodrigo Serpelloni falou, foi do Cassigolo. Cassigolo, foi isso, Rodrigo? É o quase gol argentino Herrera. Mas esse jogo foi um reflexo do futebol atual de Vasco e Joinville. Poucas chances, eu diria que o Joinville até jogou levemente superior ao Vasco, mas os dois esbarraram nos goleiros. O Vasco teve aquele lance pitoresco da zaga que o Jomar e o Luan, isso. os dois bateram cabeça e quase fizeram 2 gols contra no mesmo lance. Jomar e o Rodrigo, não? O Rodrigo. O Luan não jogou, é verdade. Luan não jogou. Mas enfim, o jogo foi horrível de se ver e foi um reflexo dos dois times. A única coisa interessante desse jogo era a carga emocional, a carga toda de tensão, dramática, né? O drama que envolvia. Porque de resto, tecnicamente, uma coisa que mostra totalmente o desespero, o chuveiro que é o Vasco da Gama jogando bola, ou seja, a total vamos lá, vamos de qualquer jeito que se dane o mundo, foi que o Vasco... Sabe quantos cruzamentos errados o Vasco teve, David? Aquele famoso chuveiro improdutivo. Quantos? 24 cruzamentos. Até que não é tanto, achei que fosse mais. 24, eu tô falando só os errados. Ou seja, tiveram muitos outros, né? Tiveram 5 certos. Mas julgar o que é certo ou errado aí, certo é quando vai pro gol, né? Quando a bola entra. O que é errado? Não, certo é quando alcança a cabeça de alguém. Ah, sim, certo é quando alcança, quando o cara consegue pelo menos cabecear. Quando chega pelo menos no cara. Ah, tá. Ó, teve um que o cara quase fez o gol contra e o outro que o Herrera quase fez o gol. Você parava pra pensar, 24 errados é 24 matadas, né, de jogada, né? Isso. Perdas de jogada. Isso aí reflete no número de posse de bola, que se a gente for pegar aqui, o Vasco liderou tranquilamente a posse de bola com 53%, que pro futebol
apresentado pelo Vasco, ele tá na frente já muita coisa. Normalmente ele ganhava os jogos dele, deixando o outro jogar e metendo um gol e se retrancando. E esses cruzamentos errados reverberam no tal Agenor, goleiro do Joinville, que foi o homem que mais ficou com a bola no jogo inteiro. 7% da posse de bola do jogo a bola ficou com o Agenor, goleiro do Joinville, mostrando o quanto ele teve que repor, teve que sair. Agenor fez 3 defesas difíceis. Mas um alento para a torcida do Vasco, eu diria que foi o Dagoberto. Eu acho que é o primeiro jogo bom dele que eu vi. Ele participou bem das jogadas. Eu acho que foi um alento ali pra torcida. Ele saiu pra entrar o Thales, né? Ele saiu pra entrar o Thales e a gente... O Riascos, não foi? Não, o Riascos entrou na vaga do Anderson Salles, que jogou de volante. Aliás, a gente vem criticando, né, Lucas? Dagoberto e Herrera jogando juntos, difícil, né? Riascos aí... Olha, gente... Riascos no banco, Rafael Silva entrou também. Ressuscitaram o Rafael Silva, né? Que não vem entrando há muito tempo. O Malagueta ama esse cara. Exatamente. E o Thales também entrou, só que na vaga do Dagoberto. Ô, David, sabe uma coisa que eu acho interessante? O Riasco foi condenado... É Riasco ou Riascos? Riascos. Tem um S, né? Eu sempre tenho medo de falar uma coisa no plural e não é e tal. O Riascos, ele foi condenado justamente por perder aqueles gols feitos contra o São Paulo, né? Lembra? Sim. 3 claríssimos. Ele perdeu a vaga ali. A pergunta é, entrou o Dagoberto para substituir. Ao menos o Dagoberto tá sendo capaz de ter chances para perder? Nem isso. Então bota o Riascos, caramba. E o Herrera? O Herrera erra um gol feito a cada jogo. Então, qual a moral do Herrera pra estar ali? Exato. E gols, né, enfim, que poderiam dar uma motivação. Se bem que aquele jogo também poderia, mas estava 3-0 já. O que o Herrera perdeu estava 2. Não, os que os Riascos perderam, os que o Riascos, que é no plural, não é no plural, o nome dele tem S, que nem você, Lucas, é Lucas. É verdade. São vários Lucas. Vários Lucas. Vários Luca. É verdade. Ai. Pois é. Mas enfim, o Riascos, né, ele perdeu quando já estava 3-0. O Herrera perdeu quando estava 2-0, né? Faz uma certa diferença já. Faz sim. E o Herrera perdeu no primeiro tempo, o Riascos perdeu no segundo. A questão do poder ofensivo do Vasco pode ser um pouco mudada, não nessa próxima rodada contra o Santos, mas depois contra o Curitiba no sábado, que vai ter a provável estreia do Nenê e do Jorge Henrique também, né? 2 reforços podem ser muito importantes. A apresentação dele foi adiada. Só aqui para confirmar. Então já não sei se estreia. Porque a rescisão com o Inter se atrasou. Então adiaram a apresentação do Jorge Henrique, entendeu? E enfim... No caso, eu nem acho que o Jorge Henrique seja uma necessidade do Vasco. Pra mim, ele vindo, o Riascos, eu ainda insistiria nele. Entendeu? O Jorge Henrique nem viria pra, talvez, competir. Não vem jogando, né? Sem ritmo de jogo nenhum, né? E meu ataque, eu já digo aqui, sempre disse. Riascos e Herrera. O meio-campo, Nenê e quem tiver. John Clay, Júlio dos Santos. Pode ser. John Clay, melhor que o Júlio dos Santos ontem. Pra mim, o melhor deles é o Emanuel Biancucci, que nem vem sendo utilizado. Ele não vem sendo nem relacionado, porque o Vasco tem 6 gringos, então tem que tirar um, né? E eles escolhem o Biancucci. Escolhem pra sair. Escolhem pra sair, exatamente. E a situação do Vasco, pra fechar o Vasco aqui, não, pra fechar, eu sempre fico com essa brincadeira. Não é fechar o Vasco não, galera, calma, fechar o portão do Vasco não. Fechar aqui o assunto. O Vasco tem 13 pontos em 17 jogos, um ponto a mais que do Curitiba, né, que o Curitiba que é lanterna com 12. E Lucas, o Avaí é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, o Avaí que ganhou do Fluminense, tem 20 pontos, são 7 pontos a mais, hein. São aí 3 rodadas para sair da zona de rebaixamento. E aí, pelo menos, né? Pelo menos 3. Não, sempre, o bom do rebaixamento é o seguinte: você vence, você alcança alguém. O problema é não vencer. Ô Lucas e David, vocês lembram daquela arrancada do Fluminense heróica para sair do rebaixamento? 99% depois de 99% de chance de sair, de cair. Então, o Vasco... Liderada pelo Cuca, né? Quando surgiu a expressão time de guerreiros. Exatamente. Em 2010 viria a ser o título. Muita gente fala, o Fluminense de 2010 começou em 2009. 2009, é lógico. Se tivesse caído, não teria sido campeão. O título brasileiro de 2010, ele começa em Fluminense e Curitiba, ou até antes. Mas deixa o Rodrigo falar. Exatamente nesta rodada, na 17ª rodada, o Fluminense daquele ano tinha um ponto a mais do que o Vasco tem nesse ano. Para vocês terem uma noção da situação cruzmaltina na tabela. É tão terrível que às vezes que o Vasco caiu, tanto em 2008 quanto em 2013,
o Vasco tinha campanhas melhores do que essa que o Vasco está fazendo agora. Para você ter uma noção, o Vasco enfrenta o Santos quarta-feira na Vila Belmiro. E jogão, hein, Lucas? Jogão, o Santos tem 20 pontos, estava numa situação ali, tá ainda meio confusa, embalado, né? mas embalou, meteu 3-0, né? Exatamente, jogou muito bem, encurralou o Curitiba. O Curitiba não fez absolutamente nada nesse jogo. Mas se o Vasco... Santos na Vila. O Vasco que gosta de um jogo assim, do outro vir pra cima, tá jogando fora e tal, ele podia tentar botar uma coisa ali pra agredir o Santos. O Riascos podia voltar pro time, porque a defesa do Santos não é boa, não. Não, o poderio mais forte do Santos é o ataque. Pois é, então, às 7h50, o programa tá corrido, porque tem muita coisa pra falar, e agora, Salvador Rangel, falamos do Flamengo, que perdeu também, Salvador. Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Lucas Haddad, nem com Guerreiro deu certo ontem. Olha, Nem com Guerreiro e Sheik. Eu cantaria assim: voltou o caô, o guerreiro chorou. Boa. É um compositor nato esse garoto. É o MC Serpelone aqui com a gente, galera. Fala. MC Serpelone. Já são 3 jogos que o Guerreiro tá em branco. Sem marcar, mas lembrando que ele deu assistência contra o Goiás do gol do Marcelo Cirino, que garantiu os 3 pontos. Mas, olha, o que eu quero dizer aqui pra vocês é que é o natural do Guerreiro. Ele nunca foi um cara de marcar gol sempre, entendeu? Isso, obviamente, não tira a importância dele pro clube, pro elenco. Que é E ele cara que tem perdido gols, né? Ele perdeu o gol contra o Santos e voltou a perder gol ontem também. mas no caso também ele tá recebendo muita bola quadrada. Sim, ele tá criando jogadas e perdendo os gols. Ele Pois cria é. jogada e Mas perde. quando ele Não é aquele cria, gol assim que ele dá um toque só pra fora. Não é. Pois Ele cria, pelo menos. Ele que cria, ele que busca a coisa, ele que busca o jogo. Ele se movimenta, trabalha. Criam pra ele, o passe não é açucarado. O passe é uma pedrada. Cruzamento, às vezes, sem velocidade, alto demais. E esse tipo de coisa. A única bola boa que ele recebeu assim para finalizar foi aquela que ele chutou e o Marcelo Lomba defendeu bem. Exato. Foi forte até, mas meio perto do goleiro. Meio ali, perto, não foi um... Foi um ótimo chute. Exatamente. E os outros chutes que ele deu foram pra fora, né? Teve um ali daquela jogada que tem um bololô ali na área, quase Blitz entrou do Flamengo, antes, né? Aí ele chutou pro Sobrou outro pra ele, fora. chutou e chutou torto, né? Enfim, o que a gente vem falando, que a gente já falou aqui, né? O Guerreiro é um excelente centroavante, um excelente atacante, mas também não tem todos aqueles recursos, aquela média, aquela precisão, centroavantes aí históricos, né? Comparar Ronaldo e Romário não tem como, né? Não, que isso? Para com isso, gente. Não, o Até Guerreiro, covardia com o cara. Pô, Até o Adriano mesmo. o Guerreiro, tudo dele é bom. Passe, o controle de bola, finalização, não tem nada assim excelente, nossa, Espetacular. não tem nada assim, mas é tudo bom. Você não vai ficar decepcionado com uma atuação Velocidade, dele, não é por uma exemplo. super velocidade, mas ele se movimenta. Para um centroavante, é uma Eu boa até acho que o velocidade. controle de bola dele é muito bom. O domínio de bola dele é muito bom, muito bom. talvez É esse acima dos ponto outros fundamentos. Mas também é só isso. Quer dizer, o resto é bom, mas não a é finalização que é um excelente. ponto crucial para um centroavante. Não é excelente, não é excelente. Mas e aí? E aí o Flamengo perdeu pra Ponte Preta e o Flamengo não ganha da Ponte Preta. Impressionante, né? Ponte Preta tem uma coisa com o Flamengo que passa o carro em cima do Flamengo, ganha. Não, ontem foi, né, Rodrigo? Você mesmo concordava aqui que a Ponte Preta foi acuada. O Flamengo teve blitz, chance de gol, 2 bolas na trave. A Ponte Preta sufocada lá e no segundo tempo acha um gol. Literalmente achou um gol, né? Achou um gol. O primeiro tempo foi todo do Flamengo, o segundo tempo estava sendo todo do Flamengo de novo. Um pouco menos, né? Um pouco menos, né? Sim, menos que no primeiro, mas ainda o Cristóvão fez a Flamengo dominava. genialidade, né, Lucas? Aí teve isso aí que você falou agora, essa substituição genial do Alan Patrick, tirando o Alan Patrick para Que colocar vinha o muito Luiz bem no Antônio. jogo, né? Ele, pra mim, ele, o Sheik e o Jorge eram os disparados melhores do time. Exatamente. Disparados. Jorge fez uma partidaça, Lucas. Que partida Quando fez o ele não garoto? faz partidaça, meu amigo, eu falo do Jorge aqui há tempo, é porque eu sei quando o cara tem consciência de futebol. Eu digo não é arrogância minha, não. Salve, Jorge. Isso é percepção. A gente percebe isso. Agora o Guerreiro, ele tentou 10 finalizações. Eu acho importante isso. Que ele sempre tem essa objetividade.
Eu acho que a coisa principal do Guerreiro, mesmo ontem o Flamengo fracassando, não vencendo o jogo, fracassando em fazer o gol, é o Guerreiro ele ter esse negócio de sempre buscar o gol, não tem firula, é o famoso abriu, bateu, se dá pra finalizar é bater mesmo, é finalizar, não tem o que fazer, entendeu? E é isso, eu contei 10 finalizações que ele tentou, não tô dizendo que foi certo ou errado. Tentativa de arremate, né? Isso. 10. Eu me lembro daqueles 2 chutes que eu acabei de citar. Mas falando do Jorge, lembrando que o Flamengo ainda tem o Armeiro. E na Udinese... que Tem o Anderson Pico também. Lembra do Anderson Mas Pico? o Anderson Pico deixa pra lá, né? Mas o Armeiro na Ou Udinese... não, né? Ele tá lá, né? Infelizmente o salário dele tá sendo pago, pode falar. Mas lá na Itália, onde o Armeiro jogou por muito tempo, ele foi usado várias vezes como um meia esquerda. Talvez o Flamengo poderia utilizá-lo ali, já que no lugar do Jorge, dificilmente ele vai conseguir entrar, né? Muito difícil. Ô, gente, foram 5 finalizações certas do Mas aí Flamengo. seria, perdão, Lucas, seria no lugar do Everton, né? E aí também não vai colocar no lugar do Everton, que teoricamente tem uma vaga Será que o Everton cativa, não né? pode ir pra direita, deslocar ali de lá? Não sei, é uma possibilidade, mas fala, Lucas. 5 finalizações corretas do Flamengo. 3 foram do Guerreiro. Entendeu? Então ele tá liderando isso aí. Não dá pra dizer que, enfim, que o Caô voltou, que o Guerreiro não faz diferença. Não dá pra dizer isso, Faz né? sim. É isso. Faz muita pra mim diferença. é o ponto principal. Ontem jogou Sem bem. ele teria sido muito pior, né? Com Perderia, o certeza. Flamengo Assim como contra o perderia Santos também. Claro, perderia objetividade, perderia muito. Em Movimentação de ataque, tudo. A música foi uma brincadeira, gente. A gente entende. Brincadeira? Tu não pisa mais em São Gonçalo não, filho. Volta pra... Ih, rapaz. Vai ter que voltar pra São Paulo agora, hein? Vai voltar lá pra Maranhão, não. Manaus. Você veio, morou em Manaus, tem lá na tua... Macapá. Quase. Mas, o Lucas, me explica uma coisa. Por que o Cristóvão fez aquilo? Por que ele tirou o cara que tava dominando o meio de campo ali? Não, você acha que eu sou psiquiatra pra loucura? Não sou o professor Xavier não, que leu o mente. Eu também não sei. Eu sei que o Cristóvão adora essas coisas. O jogo parece dominado. Opa, pera aí, vou dar uma dificultada. Vou aqui, eu quero um pouco mais de emoção. Cristóvão, pula de paraquedas, mas não faz isso. De paraquedas, né? Tipo, com a cordinha travada, sei lá. Não quero que ele morra, não. Não, mas a corda que a primeira trava, a segunda abre, sei lá. Se ele quer ter emoção, pula de paraquedas. Bang jump. Não faz isso. Não dificulta o jogo. Eu já critiquei o Cristóvão aqui, não vou criticar de novo não. Mas eu queria criticar o Gabriel. Cadê o futebol dele do ano passado? Que ele vinha jogando razoavelmente bem, não nada, nenhum craque, mas... Enfim, sumiu o futebol do Gabriel. Tanto dele, o Everton até melhorou um pouquinho, mas tanto os dois, né, que eram os pilares do Flamengo no ano passado, naquela ascensão com o Pô fechou, sumiram, né, basicamente. O Gabriel, principalmente. O Everton ainda faz alguma coisa, Se mas tu for o na Gabriel... Bahia assistir um babo, o Gabriel joga que é uma beleza. Com certeza, né? Com certeza. Mas, pessoal, com situação complicada, porque o Flamengo volta ali a conversar pelo que vocês acham, com a zona de rebaixamento, já ou não? Não. Ainda tem umas 2 rodadas. O Flamengo tá dando sorte, Flamengo, Santos, todo mundo ali, Avaí. É que o pessoal lá de baixo não tá muito interessado em chegar. A zona de rebaixamento é a pior da era dos pontos corridos, né? Meu Deus. Se você somar os pontos dos 4 que estão no Z4, você tem a pior soma de todos os tempos O do Flamengo tá brasileiro. a 5 pontos na zona de rebaixamento. Mas ele tá a 5 pontos, ele e outros 4. Então não dá pra dizer que o Flamengo, entendeu? Tá ameaçado não. Isso aí primeiro que os times que estão lá tem 2 E 5 pontos na zona de rebaixamento do Goiás, né? Porque o Joinville, Vasco e Curitiba estão bem mais Eu falo atrás. zona de rebaixamento, por isso que eu falei zona de rebaixamento. Sim, mas sim, uma vaga, mas Então assim, eu quero dizer o seguinte, pra muitos times ali na frente ainda, atrás do Flamengo. Os times têm que vencer, tem que pontuar em 2 rodadas. Isso é muito pra time, como eu posso dizer, pros dados, para o aproveitamento deles mesmo. Não tem como. O Flamengo só cai se ele quiser. Flamengo que... Pode falar. Isso é muito pra quem fez menos de 1 ponto por rodada no campeonato até agora. Exatamente. Do É Goiás menos de pra baixo, 33% de aproveitamento. 1 ponto por Menos de 1 ponto. Aquele negócio, eu terminei invicto, mas só com empate, tá rebaixado, né? 1 ponto por rodada, está rebaixado. Então, Flamengo e Atlético Paranaense na quarta-feira, no Maracanã, às 7h30, na hora do programa, né, Lucas? Faremos o programa com o jogo rolando. Não vai ser geladão, vai ser a gente não vai narrar o jogo. Não vai narrar, a gente vai comentar dar aqui. as informações do que estiver tá aqui, acontecendo, exatamente. não. E sem Guerreiro. Guerreiro tomou o 3º cartão amarelo por reclamação. Muito estranho, hein? Ele tava reclamando ali, sei não, hein? Guerreiro tem que se acalmar um pouquinho mais. Mas Muito acho que a estranho. vaga dele vai ser ocupada por quem? Douglas Baggio?
Ou pelo próprio garoto, né? O garoto que vai ser trazido, né? O Kaique, né? De volta. O Kaique chegou também, né? Tá chegando, nem tá certo, nem não sei se chegou. Chegou Eu já? posso só perguntar pra acabar o assunto? Claro que pode, não, deve. Por que o Alexandro foi embora, meu pai? Eu acho que você nunca perguntou isso antes, Lucas, é inédito aqui. Pois é. Então é 7h59, Salvador, vamos para mais um intervalo rapidinho e voltamos já com São Gonçalo Sport Show. E aí? Você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21998319076. 21998319076. Vamos crescer juntos. Valeu! Aquele abraço! Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Às 8h02, voltamos com o São Gonçalo Sport Show, diretamente para falar da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Série B que teve o Botafogo sendo derrotado com gol logo de quem? De Grafite. Salvador Rangel, por favor, Botafogo. Falei que o Grafite ia... Lucas e Rodrigo, há 12 rodadas, o Botafogo não sabia o que era estar abaixo da liderança, o que não era estar na liderança. Então, e o Botafogo caiu da liderança para quarto colocado. Não saiu do G4, mas despencou. E quem tá atrás do Botafogo? Sampaio Correia, roendo o calcanhar. Grande Bolívia querida. Não mordendo, porque é tubarão. Tubarão não rói, tubarão morre. É, não é rato, né? É, exato. Não é roedor, né? Mas vamos lá. Ô, David, o importante é o Botafogo terminar na liderança. Se a dor não importa, ele tem que se recuperar. Terminar na liderança que é o campeonato? Isso. Não seria terminar entre os 4 primeiros? Que seja. Mas a obrigação do grande é vencer, né? Tanto que quando o Vasco não conseguiu isso, foi meio terceiro, vexame meio ali, patético, né? Foi. Acho que nenhum grande tinha feito isso ainda. De não O próprio chegar... Botafogo em 2003 não foi campeão, porque o Palmeiras foi campeão. Mas aí ele foi em segundo, beleza. Exato. Mas aí Até depois... porque só subiam 2 naquela época. Exatamente, né? Então, é verdade. Podia ser pra baixo de segundo. Mas a atuação do Botafogo foi ruim, né, o Rodrigo? Foi ruim, foi bem abaixo do que a gente espera. O Ricardo Gomes, ele escalou mal o time, mexeu mal no time. Enfim, eu acho que o Ricardo Gomes ele deveria, não sei, tentar algumas outras peças, não sei, mudar um pouco o esquema do time. Mas, enfim, ele tem que tomar cuidado também com o nível de estresse dele, né? Porque se ele começar a perder muito aí, vai se complicar. Mas ele já não tá 100% liberado, não tá? Ah, não sei. Com a cura aí? Eu não entendo isso muito não de... pode. Ele tem que estar pronto pro que é o futebol. Eu não entendo muito de medicina, não. Ele tá pegando Ele falou que tava do aí. Futebol. Ele tá pegando um gigante do futebol numa situação delicada, na situação importante que é voltar. Na situação crucial, né? Isso. Na situação crucial de Tem remodelar. esse negócio de que tem que ver, meu amigo. De remodelagem quem do tá elenco. preocupado com saúde não vai pro Botafogo agora. Vai pro hospital, vai pro spa, entendeu? Vai pescar, vai surfar. Agora Tá nervoso, vai pescar. Isso. Então, assim, o que acontece é que ele tá ali, ele tem que entrar de cabeça. É pra se estressar sim. Não pode se dar o luxo de ficar calmo, né? Mas o Santa Cruz também teve uma coisa ali que lotou o Arruda, enfim, foi Mais de 44 mil pessoas. Isso já era esperado. mas foi o primeiro jogo que o Santa Cruz realmente lotou o Arruda nesse ano, nesse brasileiro da Série B. E isso também motivou a torcida, claro que motivou a equipe, claro que com a chegada do Grafite também teve toda aquela empolgação. Exatamente, foi um a mais, né? Exatamente. Foi uma motivação a mais ainda. Isso levou a torcida ao campo e fez a diferença. Então, assim, era um jogo muito difícil para o Botafogo, não foi aquela derrota para se lamentar, assim, porque o Santa Cruz é um time médio ali, não vamos, digamos grande, mas enfim, é um time de respeito. Claro, um time que tem uma grande torcida. Agora o que me assustou nesse jogo... E um time que tá na 8ª posição com 25 pontos. Tá aí a 5 pontos do Eu Botafogo. vou deixar agora uma pergunta crucial, que aí eu vou emendar ela com uma notícia de hoje.
Quantas finalizações certas o Botafogo teve nesse jogo? Não sei. Nem eu. 0. Nenhuma certa? Nenhuma certa. Nenhuma na casinha lá. Nada. Nenhuma no 9 metros. Que beleza. 9 metros erradas, não, é 7 metros e 15. 7 metros e 15. Eu falei do pênalti. 7 metros e 15, 2 metros e 45 de altura. Isso, pois é, não teve nenhuma na casinha lá. No 7 metros e 15, 9 metros é o pênalti, perdão. E 9 erradas. Muito falta, pouco, falta né? treinar um pouco aí a pontaria. Também. Muito pouco não, nada, né? Muito pouco não, nada, né? Muito E aí, pouco. o que se tragédia pouco é bobagem, atrás de reforços, sabe quem o Botafogo sondou? Quem? O Flamengo, querendo sabe quem? Ah, não. Ô, Lucas, o Salvador não tá nem olhando aqui, tinha que botar música de mistério, ele tá perdido no Eu tempo, não no tenho espaço. tempo pra isso agora, Então, Salvador, vai. O Tá rodando ali. Botafogo quer saber a situação do Almir. Meu Deus. Mas olha que talvez seria uma boa. Ah, não, Eu acho que seria uma boa pro já Botafogo. Tem Daniel Carvalho lá, velho. Mas olha Eu só, falo que é Lucas, com o Almir. o Almir é um cara muito mais... O preparo físico do Almir é melhor do que o do Daniel Carvalho. O Almir ainda é jogador, o Daniel Carvalho não era mais. Qualquer Voltou um que porque tem o um filho... preparo físico melhor que o do Daniel Carvalho. Exato, até né? você, Lucas, bobear. Não, eu tenho melhor que muita gente aí. Oh, mas lembremos ainda que teve a estreia do uruguaio Navarro, né, no ataque, que ele que inclusive perdeu várias chances consideradas até fáceis. Ele apareceu bastante pro jogo, mas não conseguiu concluir muito bem. Aí. O Lucas falou que o nosso Luiz Henrique não vai ficar atrás do Navarro, não. Mesmo com 17 anos. Não vai, não fica. O Navarro tem aquelas médias horrorosas que você leu aqui pra gente, que eu não lembro direito, mas enfim, ele fazia 0.1 gol. E o Neilton, Rodrigo? O que você achou do Neilton no jogo? Ah, ele deu ali uma movimentação, foi alguma característica um pouco diferente do que o Botafogo perdeu depois que saiu o Pimpão. Diferente do Sassá, né? Conseguiu imprimir. Aliás, o Sassá entrou no lugar dele. É, melhor que o Sassá, mas também não mostrou grande coisa, não. Também... Pra estreia não dá pra jogar. Tem toda aquela questão de adaptação, mas enfim, ainda tem muito a melhorar, eu acho. Lembrando que o Sassá entrou no lugar do Neilton e o Daniel Carvalho, que vocês estão falando aí, entrou no lugar do Serginho, volante. E o Lulinha, que a gente falava aqui na semana passada, entrou no lugar do Otávio, ou seja... Peças não tão antigas assim. Lulinha, voltando. que há 10 anos, não, há 10 não, nem 10, eu tô exagerando. Que há 7 anos atrás teve oferta do Manchester United e recusou para ficar no Corinthians. Era o menino de 99 milhões, diziam na época. Olha, eu tô confundindo e pra porque tinha o terminar- Kerlon também, aquele da Foquinha, que nunca mais ninguém ouviu falar. Talvez Né? do drible da Mas nem Foca é. também. Agora, só pra terminar, o presidente lá do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, sobre o Almir. O trabalho de reposição está sendo feito. Não sei que reposição. Estamos de olho no mercado. Olha, sinceramente, vou parar por aqui, senão vou dar um murro aqui. Não quebra o computador não, que a gente depende dele relaxa. enfim, pra botar o programa no ar. Então, às 8 horas e 9 minutos agora, acabou de rodar o relógio aqui. Salvador Rangel tá na hora dos destaques finais. E a gente começa com ele, o comentarista da verdade. Pode emendar nessa segunda-feira um pouco melancólica, né? Bastante melancólica pela rodada do campeonato, dos campeonatos brasileiros, né? Das suas séries, com os clubes do Rio de Janeiro. Meu destaque final vai pro Madureira, eu vou dar a escalação aqui, que é a esperança do Rio de não é nem de vencer, de fazer um gol na rodada. Que coisa, hein? Que Pois fase. é, a equipe do Toninho Andrade vai a campo com Márcio Formiga, Daniel, Luiz Felipe, Wallace, Gilson Ives, Giovanni Maranhão, tem nome de craque, Leandro Chaves e Arthur Farias. João Carlos é o centroavante. Técnico Toninho Andrade, Madureira, vai pra cima. É a vitória dos 101 anos. Muito bem, Rodrigo Serpelloni, chegou a sua vez. O meu destaque final vai para o Emerson Sheik. Vocês lembram daquela discussão que ele teve com o Eurico na semana passada? Com o Vasco, né? É, Botou o com o Vasco no Vasco pacote, né? como um E o todo, Eurico né? respondeu pelo Vasco. O Sheik, digamos, afinou hoje. Ele escreveu assim, ó. Minha tristeza foi ter errado em envolver o torcedor vascaíno e talvez a instituição. A minha resposta era bem direcionada ao presidente do Vasco. Acho que acabei me perdendo um pouco, por isso sim me arrependo. Mas a resposta daria para ele certamente como foi assim que fiz. Então ele reiterou que a resposta não foi para a instituição e nem para a torcida, mas sim para o Eurico Miranda. Pensou certo. Foi o homem, assumiu um erro, porque foi o que eu conversava aqui naquele dia. Não tem como um jogador se equiparar a uma instituição do tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aliás, Vasco e Flamengo pela Copa do Brasil. Primeiro jogo dia 19, na quarta-feira que vem. E olha só, já tem ingresso à venda, hein? Já tem ingresso... É o seu destaque final esse? Não é, não. Por quê? Então, David Sharp, o comentarista que não perde o charme, o apresentador,
O destacador que não perde O charme. destacador. Que agora está até no relacionamento charmoso também. Muito charmoso, né? Mas Aliás- não vão aqui na vida pessoal. Aliás, Qual é o meus seu destaque? parabéns, David. Meus parabéns. Muito Vai lá, obrigado, diga lá seu Rodrigo. destaque. Bonitinha ela, né? Gostou? Gostei, mas não posso ficar falando muito, senão você vai achar também que eu sou um cara do Não, jamais. Você é o parceiro. Então, meu destaque final vai para duas coisas, Lucas Haddad e Rodrigo. Pro grafite que ele fez o gol, né? Como a gente já comentou aqui, do Santa Cruz contra o Botafogo na estreia dele. Ele foi sondado pelo Vasco e pelo Coritiba. E ele preferiu ir pro Santa Cruz. Você vê que legal, né? Que é o clube o qual revelou o grafite. A gente pro discutiu futebol. isso aqui, né, Lucas? Se o grafite teria posição, teria vaga em clubes da Série A. Teria. Realmente teve clubes que procuraram por ele, né? E ele resolveu voltar pra casa. E o meu outro destaque, Lucas Haddad e Rodrigo, aí é sobre o UFC, uma curiosidade, hein? O ex-namorado da Ronda Rousey, que vestiu inclusive a camisa do Flamengo, ele falou, sabe o que, Lucas? Que ela não, Diga. A gente tem pouco tempo e eu tô curioso. ela não gosta de ser contrariada não, Lucas. Ela não gosta de ser contrariada não. Então ele que não chegue bêbado às 3 da manhã. Mas é o ex. É o ex. Ixi, Agora ele, Maria. agora ele Eu pode- acho que ele deve ter motivo, né? Ele deve ter alguma marca aí na cara, algum hematoma, alguma coisa Talvez assim. por isso ele seja o ex, né? Exatamente, por isso que eu tô falando. Por isso que o ex que tem algum motivo específico estampado no rosto ou no Será que corpo. ele não soube botar moral nela? Pois é. Como é que vai botar moral nela? Como é que vai fazer pra Com botar moral? amor. É o antídoto, né? Exato. É o antídoto, porque realmente é o oposto, tem que ser. Ele falou o seguinte, ela precisa de um cara que diga, sim senhora, ela é tão famosa que acaba se cercando de gente que fala, sim, ótima ideia. Mas quando eu digo, isso não é uma boa ideia, eu sou um hater, né? Que é um É um odiador. odiador. Eu não tenho nenhum ganho financeiro de você. Consegui tudo eu mesmo. Que coisa, falando da Honda aí, é uma coisa que Isso se é coisa, estendeu. famoso, às vezes cerca muito de gente que só bajula. Aí quando vem alguém dar a punha lá da verdade, dar o soro da verdade, às vezes a pessoa não aguenta. Mas ela no futuro, se for verdade o que ele está dizendo, ela vai reconhecer. Pois Todo é. mundo amadurece. Pois é, e ela realmente tá demais, né? Então a Honda tá com uma moral absurda. Então, às 8h03, você ouviu o São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada, aqui na São Gonçalo FM, a rádio que leva São Gonçalo até no nome. Muito obrigado pela companhia. Às 8h03, eu agradeço também ao Salvador Rangel, operador que é bom pra Dedéu, Lucas Haddad, comentarista da verdade, e o Rodrigo Serpeloni, comentarista de nome. Então, ficamos por aqui, voltamos amanhã e esperamos que essa rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro seja muito, mas muito melhor para os clubes cariocas. Valeu, aquele abraço, tchau e boa noite! Boa noite. Valeu! Vai, Madureira.